E agora, se o senhor está com a palavra, doutor, terá até 1h30 para suas considerações iniciais. Inicialmente, quero agradecer, doutor Rodrigo Pedrino Marcos, excelentíssimo senhor presidente desse egrégio Tribunal do Júri, pelas iniciais falas e elogios tecidos à Defensoria Pública e aos defensores dessa comarca. Talvez não seja para tanto, mas sim pela amizade que, em decorrência do trabalho contínuo, acabamos desenvolvendo no decorrer dos anos. É mais fruto de vossa bondade. Digo, doutor Pedrini, que iniciando esse ano de 2022, também jamais esperava realizar um júri de tamanha gravidade, considerado pela sociedade de Brasilândia e também aqui de Três Lagoas. Tanto que o júri de lá foi retirado e enviado para cá para poder ter um julgamento mais equânime, um julgamento sem que as pessoas tenham um contato direto com o fato, pessoas mais isentas e assim compor um conselho mais imparcial, que é o que nós precisamos para que um julgamento do Tribunal do Júri atinja o seu objetivo. Enfim, estamos aqui como sempre estivemos, com a mesma garra, com a mesma força, com a mesma vontade, e cumprimento Vossa Excelência pelo trabalho brilhante desenvolvido em todas as áreas em que o senhor atua, sempre zeloso, cuidadoso, sempre respeitoso e, acima de tudo, reconhecedor do nosso mistério como defensores públicos que somos. Em seu nome, não posso deixar de cumprimentar também toda a sua equipe, que tão bem me recebe, e aos meus colegas, os oficiais de justiça aqui presentes, cumprimento a Karina, que todos os júris estão aqui presentes, cumprimento os estagiários de direito, na pessoa da Natália, pessoa que iniciou o estágio na Defensoria Pública, ficou comigo por alguns anos, e infelizmente, doutor, acabei perdendo para Vossa Excelência, uma vez que hoje ela atua juntamente ao senhor. Espero que o pouco que eu pude passar para ela tenha sido melhorado muito mais dentro de vosso gabinete. Tenho certeza que com esse fechamento do ciclo acadêmico dela atuando ao seu lado, certamente trará a ela uma profissional exemplar, uma profissional digna de nota. Meus cumprimentos a todos os estagiários do do Judiciário, pelo trabalho que arduamente também desenvolve. E sem eles, nós não conseguimos desenvolver o nosso mistério da forma que deve ser. Enfim, para o Ministério Público, teço também os mesmos elogios, doutor Luciano, agradeço pelas suas falas iniciais não, quase para o final, mas não deixou de elogiar o trabalho da Defensoria Pública, da Defesa, principalmente pelo reconhecimento do nosso mistério, principalmente por ver do outro lado, não um adversário, não um inimigo, mas um profissional que também está aqui para exercer o seu mistério, a razão pela qual passou ao concurso e a razão pela qual fez o juramento quando tomou posse perante o Colégio de Defensores Públicos desse estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado por esse reconhecimento. Isso parte de alguém que realmente tem a sensibilidade e sabe diferenciar as profissões, cada qual do seu lado. Meus cumprimentos a todos os seus pares, em especial o Adriano Barroso, que participou desse processo do júri, lá de Brasilândia, pessoa que tem um apreço muito grande, um amigo de longa data, pessoa na qual me espelhei durante o período de minha vida, uma vez que trata-se de uma pessoa, além de um caráter pessoal muito invejável, uma inteligência fora do comum. Então, fique aqui, na sua pessoa, na pessoa do Adriano Barroso, os meus cumprimentos a todos os membros do Ministério Público. A ré aqui presente, digo que todos nós podemos errar um dia, cometer fatos dos quais nos arrependemos. E hoje foi o que aconteceu. O fato praticado não teve maiores delongas, haja vista a confissão. Creio que no seu interior, se foi essa a sua vontade, como foi efetivamente, certamente lhe trará um refrigério pelo fato praticado, uma vez que assumiu aquilo que fez e contou
pelo que se lembrou de tudo que aconteceu naquele dia, naquela tarde. Meus cumprimentos. Como defensor público, tenho a obrigação de fazer a sua defesa de acordo com os meus entendimentos, de acordo com o que eu achar que é melhor para as teses defensivas. Pois bem, voltando agora para os senhores jurados, e antes de falar diretamente aos senhores, devo cumprimentar, ainda que não estejam aqui presentes, os familiares da menor. Com os cumprimentos e apresento as minhas condolências, os meus sentimentos pelo fato ocorrido. Posso imaginar a dor que todos sentem na comarca de Brasilândia. E muito mais as pessoas ligadas à menor Gabriele, ligadas à família. Ao pai, que muito embora não era presente na família, também, com certeza, sentiu muito por esse fato praticado. Então, minhas condolências a todas essas pessoas. E aos senhores jurados, digo que a defesa, ela é salutar dentro de um processo penal. Digo que a defesa, ela é uma condição sine qua non, uma condição sem a qual o processo não existe. Ele não é um processo. Todo processo criminal deve ter uma defesa. E se essa defesa, ainda que existir num processo, for uma defesa fraca, o juiz pode dissolver o conselho de sentença e nomear uma outra pessoa para fazer a defesa. Tamanha a importância de uma defesa no processo criminal. E aí muitos falam, como é uma palavra de pessoas leigas, e a gente respeita, porque não foram estudantes de direito, ou não tiveram conhecimento aprofundado. Essa pessoa não merece defesa. Para que fazer um júri? Vamos condená-la. Pena perpétua. Para quê? O que ela fez não tem perdão. Vamos condená-la. Senhores, ela aqui hoje confessou. A condenação é certa. Sabemos que vai ter uma condenação. Disso ninguém duvida. E a defesa, hoje aqui, não vai pedir absolvição. Uma vez que, detidamente analisando os autos, constatei que não há provas, não há indícios de que outra pessoa tivesse matado a menor. Além do que, a confissão, antes, em tempos remotos, a confissão era tida como a rainha das provas. Senhores, uma vez o réu confesso, para tudo. Condenação nele. Porém, a defesa é tão importante que hoje, no nosso ordenamento jurídico, ainda que a pessoa fale, foi eu sou o autor desse homicídio, ainda que ela fale, é necessário que um processo seja instaurado, é necessário que ela tenha uma defesa, e é necessário que as regras processuais sejam respeitadas. Vejam como é importante o processo penal. São regras que devem ser seguidas para que uma condenação seja justa aos ditames de nossa Constituição Federal, que é a lei maior, que rege todo o ordenamento jurídico. Portanto, senhores, a defesa aqui presente hoje não fará uma defesa de negativa de autoria ou de materialidade. Simplesmente, nós faremos a defesa de forma técnica do que entendemos que, no processo, deve ser afastado. Ora, ela merece uma pena? Sim, merece. Disso nós não discutimos. Merece todas as qualificadoras que estão no delito de homicídio? Entendemos que não. E vou expor aos senhores a razão.
ela merece ser punida pela corrupção de menor? Sim, merece. Esse crime, a defesa não vai questionar. Recentemente já pacificou qualquer tipo de dúvida quanto a esse crime. Então, hoje, basta a mulher praticar ou o homem praticar um crime com um menor para a corrupção ocorrer. E neste caso, não tem como negar. Bom, então nós sabemos que a defesa não vai pedir absolvição. Segundo, a defesa não vai pedir absolvição também do crime de corrupção. Por fim, então o que a defesa tem para nos mostrar? O que a defesa tem para nos dizer? Sim, senhores, nós temos. Aqui, digo aos senhores que existem duas qualificadoras que foram colocadas aqui na denúncia e que deve ter sido algumas considerações para que os senhores possam fazer um julgamento mais justo no final. A primeira delas consiste no motivo torpe. Segundo consta na denúncia, as folhas 395, é a denúncia aditada, o motivo que o promotor que fez a denúncia entendeu que era torpe, ele descreve. E ele fala o seguinte, que o motivo torpe foi o tão só fato de matar uma criança de 10 anos, que mal algum fez para a mãe, senão ser vítima de agressão, ameaça e abuso sexual, revela da parte de Emileide alta imoralidade de sua conduta, menosprezo pela vida da própria filha, sentimento vil, repugnante, reprovável, a desvalar a torpeza do ato motivador do crime. Ou seja, pelo contexto aqui, o promotor disse que o motivo torpe, ou seja, qual foi a motivação do delito? Ele diz aqui que seria pelo tão só fato de matar uma criança de 10 anos, que mal algum fez para a mãe, senão ser vítima de agressão, ameaça e abuso sexual. Consta aqui no motivo torpe. Acontece que no inciso 5 das qualificadoras do delito, o Ministério Público coloca que o crime foi praticado para garantir a impunidade do delito de estupro anteriormente praticado. Vejam, de antemão, eu digo aos senhores que soa um pouco contraditório, com todo o respeito merecido. Uma vez que, se o motivo do crime, o motivo do assassinato, teria sido para garantir a impunidade de outro crime, que seria o de estupro, pelo qual ele foi condenado a 20 anos, então, obviamente que o motivo não seria porque a criança tinha 10 anos, mal algum fez para a mãe, se não ser vítima de agressão, ameaça, abuso sexual. Vejam, senhores, nesse ponto específico, a denúncia, repito, com todo respeito, restou contraditória. Porque se a mãe matou para garantir a impunidade do outro crime, é esse o motivo. É esse o motivo do crime. Que, aliás, senhores, vejam bem, aliás, de acordo com que o doutor delegado de polícia, Dr. Tiago de Brasilândia, aliás, um excelente policial, um excelente delegado, do qual só escuto elogios, ele também ficou e falou que foi difícil de saber os motivos. Por quê? Porque ela falava que teria assassinado, mas quando chegava nos motivos, ela dizia que nem o juiz ia saber o motivo, que ela não ia falar o motivo. Tanto que até hoje não se há uma prova cabal no processo do motivo do crime. Chegou a ser cogitado, e isso foi o doutor Tiago que falou, que ela teria matado a menina, tendo em vista que o padrasto
estava procurando ou ficando mais com a menina do que com ela mesma. Isso foi aventado. De acordo com o menor de idade, de acordo com o Natan, que é o irmão da Gabriele, ele diz, quando ele foi ouvido, tanto no vídeo que foi passado aqui para nós, como também na fase de inquérito policial, ele fala o seguinte, senhores, veja, qual teria sido o motivo aos olhos do Natan, que também participou do crime? Ele diz o seguinte, que voltou para sua casa após jogar futebol na quadrinha do bairro São João, e ao chegar escutou sua genitora e sua irmã Gabriele discutindo, quando sua mãe ouviu e disse, ela não vai viver mais, porque essa menina é mentirosa. Alega que também escutou sua genitora dizendo, ela falou que seu pai ponhou o pinto na boca dela, se referindo ao padrasto André, Luiz Ferreira, Piauí, que alega que nesse momento seu padrasto estava dormindo, seus irmãos Eduardo e Richard estavam jogando no celular na sala da casa, que alega que sua mãe estava visivelmente embriagada e viu quando se apossou de um pedaço de fio. Veja, pelo que o menor fala, o motivo não seria para ocultar a impunidade de outro crime. Não seria porque ela tem 13 anos de idade e era uma pessoa indefesa. Mas seria porque ela era mentirosa. Porque ela não estava acreditando nas palavras que a filha dizia. E esse é o motivo que o Natan retrata. Então veja, por que eu estou dizendo todas essas questões? Porque o motivo desse crime ficou obscuro. Não se tem notícia exata das razões. Bom, falar que ele teria matado para garantir a impunidade do outro crime, porém, esse outro crime ainda estava escondido. Ela tinha conhecimento porque o Natan disse que ela estava discutindo com a Gabriele. Eles discutiam sobre esse assunto. Então a mãe tinha conhecimento. Mas em nenhum momento consta alguma notícia de que a Gabriele iria procurar as autoridades ou que alguma pessoa fora do contexto familiar estava prestes a levar o fato para a polícia, que justificasse ela ter matado para garantir a impunidade de outro crime. Com isso, senhores, com relação à motivação torpe, primeiro, ela não existiu. Com esses fundamentos que eu li aos senhores, que é o que consta na denúncia, no aditamento, não. Pode ter havido outro motivo torpe? Pode. Porém, existe um princípio da correlação. Ou seja, nós temos, e os senhores, que julgar aquilo que está na sentença, na denúncia. O que está escrito na denúncia é o que tem que ser julgado. Não podemos criar outros motivos torpes que não o descrito na denúncia. Por tal motivo, a defesa pede aos senhores que seja afastado esse motivo torpe do delito. Por fim, com relação ao crime de garantir a impunidade do crime de estupro, da mesma forma, não encontra no processo uma prova cabal que pudesse nos ligar a essa qualificadora. Ela pode ter matado, de acordo com o Natan, porque ela acreditou que a menina mentiu. O Natan diz, a morte da menina pode ter sido porque ela contou a versão de abuso para a mãe não acreditou nela, achou que ela estava inventando a história e matou, como está escrito pelo Natan. Se termos por verdadeiro todos os argumentos e fatos narrados pelo Natan, então o motivo do crime não seria para garantir a impunidade de outro crime. E muito menos por a menina ter 10 anos de idade e ser uma pessoa indefesa, como eu acabei de ler.
Portanto, não havendo provas tanto da motivação quanto para garantir a impunidade de outro crime, é que a defesa sustenta o afastamento dessas duas qualificadoras. Ainda sobrarão, senhores, mais duas qualificadoras, e essas outras duas a defesa vai se abster de tratar. Haja vista que uma é a asfixia, e essa o laudo retratou, não há como negar que o meio for cruel, e a outra é o recurso que dificultou a defesa da vítima, que, de igual forma, não há como sustentar uma tese defensiva. Mas essas duas que acabei de dizer aos senhores, do motivo torpe e para garantir a impunidade do outro crime, estas sim, com os argumentos até aqui expostos, peço aos senhores que afastem. Ah, mas isso vai dar muita coisa no processo? Na pena? Não. Porque o crime já vai ser de homicídio e já vai ser duplamente qualificado. Duplamente qualificado. E tenho mais um argumento aos senhores. Caso estejam na dúvida e resolvam manter o motivo de garantir a impunidade de outro crime, caso Vossa Excelência entenda, necessariamente devem excluir o motivo torpe. E por quê? Óbvio, muito simples. Se o motivo foi para garantir a impunidade de outro crime, ponto final. Não tem outro motivo que justificasse o motivo torpe. É um motivo, garantir a impunidade de outro crime. Repito, não há provas dessa garantir a impunidade de outro crime. Porém, se Vossas Excelências entender que devem persistir, o torpe necessariamente tem que sair, senhores. E por que isso? Porque vocês vão estar punindo uma pessoa duplamente na qualificadora, repito, duas vezes. Se não houvesse no código o inciso 5, que fala para garantir a impunidade de outro crime, se não tivesse, sabe aonde estariam? Esse motivo? No motivo torpe. Ele seria torpe. Como o legislador entendeu por bem, colocar um inciso específico, falar, olha aqui, se o motivo for para garantir a impunidade de outro crime, é aqui, ó, inciso 5, não é motivo torpe. Doutor, mas o senhor está falando uma coisa aí, da onde o senhor tirou isso? Bom, senhores, basta o raciocínio lógico para a gente chegar a essa conclusão. Se o motivo é para garantir a impunidade de outro crime, não pode ter outro motivo torpe. E isso, eu peço vênia, licença aos senhores, para poder ler aqui uma doutrina do Dr. Vitor Eduardo Rio Gonçalves, Direito Penal, parte especial, onde ele fala, na página 118, justamente isso que fala, senhores. Ele fala o seguinte, peço a atenção de todos, porque as palavras cirúrgicas desse doutrinador vai poder aclarar aquilo que acabei de dizer. Não se pode deixar de mencionar que, se as qualificadoras desse inciso 5 não tivessem sido expressamente previstas no texto legal, já seria possível o reconhecimento da qualificadora genérica do motivo torpe. Pois é evidente a conotação imoral na motivação de quem mata para, por exemplo, viabilizar outro crime ou garantir a sua impunidade. Como o legislador optou pela previsão expressa dessa figura como qualificadora específica, até para evitar eventuais controvérsias, conclui-se que seu reconhecimento impede a aplicação concomitante da qualificadora do motivo torpe, pois, caso contrário, haveria
bis in idem. Senhores, eu entendo que o caso é grave. Comungo do mesmo sentimento de todos. Porém, faz parte do meu mistério trazer aos senhores questões práticas do direito e mostrar da onde as tirei, para que, no momento do julgamento, possamos ser cirúrgico e realmente condenar por aquilo que a legislação permite e indica. No caso que acabei de dizer aqui, verificam, o próprio doutrinador fala que foi criada um inciso específico para quem comete o crime para garantir a impunidade de outro. Então, logo, não pode coincidir com o motivo torpe, porque esse é o motivo propulsor. Esse é o motivo que levou ela a cometer aquele crime. Inciso 5. Então, nós não podemos punir pelo inciso 5 e também pelo inciso 1 da torpeza. Porque nós estaríamos dando dupla punição por um mesmo fato, exatamente como o doutrinador disse. Existem, senhores, alguns julgados também. Existem julgados também pelo nosso Brasil, nos tribunais de justiça, aonde reconheceram, exatamente como estou dizendo aqui e como o doutrinador disse, que é impossível a coexistência dessas duas qualificadoras. Um dos julgados é um julgado do STJ. Um dos julgados é um julgado do STJ, de 9/2/2021. Ele diz o seguinte: verificado bis in idem entre as qualificadoras previstas no artigo 121, parágrafo 2º, 1 e 5 do Código Penal, deve uma dessas circunstâncias ser afastada. Continuando, mais um julgamento, esse do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pronúncia: homicídio qualificado por motivo torpe e para assegurar a ocultação de outro crime. Mesma situação fática, ocorrência de bis in idem, prevalência da qualificadora para assegurar a ocultação de outro crime, que é a mais específica, decote da qualificadora do motivo torpe, possibilidade, recurso provido, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Finalizando esta tese defensiva das qualificadoras, e aí eu vou passar para os outros dois delitos, é que peço que pensem, vão refletindo até o momento do julgamento no que foi dito, para que ela seja punida por aquilo realmente que fez. Pois bem, passando adiante, temos agora que enfrentar mais um dos delitos que ela cometeu. Esse delito é o de ocultação de cadáver. Ora, como bem disse o doutor Luciano, mas o crime é tão grave que esses outros crimes que ela também está sendo denunciada e submetida a julgamento, a pena é tão baixa, a pena é tão que não compensaria nem falar sobre eles. A pena do crime de ocultação de cadáver, senhores, comparado ao de homicídio qualificado, realmente não tem relevância alguma. Não tem relevância alguma uma pena comparada a outra. Porém, nós, operadores do direito, devemos, e é o nosso mistério, esclarecer aos senhores algumas situações para viabilizar um julgamento mais justo, um julgamento mais correto, e até para que os senhores tenham o conhecimento
para que eventuais julgamentos futuros possam também entender de uma forma mais simples a questão posta. Ocultar um cadáver, como o próprio nome diz, é um crime contido no artigo 211 do Código Penal, que diz: destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. 1 a 3 anos. O crime de homicídio é 12 a 30 anos. Vejam, é um crime pequeno. Vamos dizer, um jaguão popular. Nem cócega faz numa pena. Realmente. Mas é por isso que nós devemos deixá-lo, se há argumentos para afastá-lo? E aí é onde entra a tese defensiva. Vejam, raciocinem comigo. Ocultação de cadáver. O crime só ocorre quando eu oculto um cadáver. No caso dos autos, não houve ocultação de cadáver. Não houve. E por que não, doutor Danilo? Por que não houve ocultação de cadáver? Ora, o soterramento, colocar a criança dentro do buraco, jogar terra, pisar, com dor no coração, foi a forma de executar o crime de homicídio. Ela executou enterrando. Ela não enterrou um cadáver. Ela matou uma pessoa com o soterramento. Com o soterramento. São coisas diferentes. Ora, vejam, se ela tivesse, na primeira investida que ela deu em sua filha, com o fio, matado ela, sem vida, enterrou, ocultação de cadáver. Ela foi enterrada morta. No presente caso, ela foi enterrada, infelizmente, viva. Infelizmente. Mas tecnicamente, juridicamente falando, não é ocultação de cadáver. Olhem, raciocinem comigo. Eu mostrei para os senhores o inverso. Se ela tivesse matado e depois enterrado. Sim, ocultação de cadáver. Ela jogou terra ali para ocultar, para ninguém encontrar. Só que ela colocou a criança dentro do buraco e jogou terra. E mesmo escutando os seus murmúrios e os pés se mexerem, ela jogou mais terra e ainda pisou. E por que ela fez isso? Porque ela queria matar. Era a intenção dela matar. E ela se valeu da colocação dela no buraco, e de terra, e de pisar em cima, como forma para atingir o seu objetivo. Posteriormente a isso, foram embora, ela compareceu na delegacia, dizendo que a filha tinha sido desaparecida, tinha desaparecido. Posteriormente, ela decidiu se entregar. Só para vocês terem uma noção de horário, ela conta que o boletim de desaparecimento foi lavrado aproximadamente às 21h19, 9h19 da noite. Ela se entregou à 00:40. Ela se entregou à 00:40. Primeiramente, ela ligou para a delegacia de polícia militar e disse: olha, eu matei minha filha e a enterrei. O policial não acreditou, falou: não, você está brincando, não é isso não. Vem até aqui então, se for verdade. Ela foi até lá.
levou o policial até o local, mostrou onde o corpo estava, inclusive com os pés para fora, quando o policial fez todas as ligações necessárias para a elucidação dos fatos. Vejam, ocultação de cadáver. Primeiro, pelo fato de que foi meio de execução. Segundo, pelo fato de que ela, num período de tempo, que não foi de um dia para o outro, ou em 2 dias, foi ainda naquele calor, decidiu se entregar, ela se entregou à polícia, ela levou até o local dos fatos, mostrando onde o corpo estava. Vejam que, se a intenção dela fosse realmente de ocultar esse cadáver, primeiro, jamais ela teria se entregado. Segundo, ela não teria levado o próprio policial no local. E terceiro, não deixaria os pés para fora. Mas o que a tese mais forte nesses argumentos que eu estou tecendo, repito, é o fato de que ela se valeu do soterramento para matar a filha. E esse soterramento, mais uma vez, não pode ser utilizado para punir 2 vezes, porque senão nós estamos aqui violando o princípio do ne bis in idem, que significa ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Vejam, o único ato dela, que foi colocar a filha no buraco e matar, está sendo utilizado para o crime de ocultação de cadáver e para a qualificadora da asfixia. Porque a qualificadora da asfixia é o modus operandi, é a forma pela qual a pessoa cometeu o delito. Ela cometeu o delito por asfixia. E a legislação entende que isso é homicídio qualificado. Ponto. Só que estão pegando o mesmo fato e falando, esse mesmo fato que ela matou por asfixia também vai servir para ocultação de cadáver. Um cadáver que ela não pôs ali, ela pôs um ser vivente ali dentro. Senhores, é até difícil falar. É até difícil falar. Mas tecnicamente, é uma situação apenas. Não há ocultação de cadáver. Vejam. O mesmo doutrinador que eu relatei aos senhores, esse mesmo doutrinador, ele diz o seguinte com relação à asfixia e ocultação de cadáver. Veja o que ele fala. Quando a ocultação do corpo faz parte do ato executório do homicídio, o agente responde apenas por este crime. Quando a ocultação do corpo faz parte do ato executório do homicídio, o agente responde apenas por este crime, ou seja, homicídio. E ele dá um exemplo. Sabe qual que é o exemplo dele? Enterrar pessoa viva. Esse é o exemplo dele. Páginas 566 do livro. Exemplo. Enterrar pessoa viva. Vejam, senhores. Neste caso, com base no que esse doutrinador diz, nós temos que o delito não pode, esse delito de ocultação de cadáver, não pode coexistir com a asfixia. A asfixia já está provada pelo laudo, que disse que ela morreu em decorrência da compressão do tórax e da ausência de oxigênio dentro do buraco. Essa é a causa mortis. Mas temos outro doutrinador aqui também, Manual do Direito Penal, Júlio Fabrini Mirabete. Esse outro doutrinador, ele também fala
na página 378 da sua obra, ele diz o seguinte: não se configura o crime de ocultação de cadáver quando a vítima é enterrada ainda com vida. Trata-se, no caso, de homicídio qualificado pela circunstância de asfixia por soterramento. Olha, está aqui no livro. Eu vou ler de novo, porque é exatamente o que nós estamos tratando aqui hoje. Não se configura o crime de ocultação de cadáver quando a vítima é enterrada ainda com vida. Trata-se, no caso, de homicídio qualificado pela circunstância de asfixia por soterramento. Perfeito. Cirúrgico. Preciso. Precisa falar mais? Porém, ainda devo trazer aos senhores um acórdão. Esse acórdão aqui é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Esse fato é um fato que nos desperta surpresa. Tamanha analogia que pode ser feita ao nosso caso. É um Tribunal de Justiça de São Paulo, uma revisão criminal, julgamento do dia 22 de agosto de 2019. Esse caso, senhoras e senhores, esse caso consistiu no fato de que duas pessoas de rua estavam em pé de guerra. Eles brigavam. E o marido decidiu matar a companheira. E aí esperou, chegou a noite, ele deu um golpe de faca no pescoço dela e depois a jogou em um rio. Ele foi condenado pelo crime de homicídio praticado por asfixia, afogamento, né, por afogamento, porque o laudo pericial constatou que a causa-morte não foi o corte no pescoço, mas foi o afogamento. O fato dela ter caído no rio e se afogar, que foi a causa-mortes. Isso o laudo constatou. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo entrou com uma revisão criminal falando o seguinte: olha, não tem ocultação de cadáver aqui. Não tem. Que cadáver que ela ocultou? Se para matar, ele se valeu do afogamento. Ele afogou uma pessoa viva que veio a falecer no fundo do rio. No nosso caso, ela enterrou uma pessoa viva que veio a falecer no fundo do buraco. Veja que esse caso é tão parecido com o que nós estamos tratando hoje aqui, que no nosso caso, ela chegou a lesionar antes a criança com o fio no pescoço. Só que o laudo, é claro, e disso não tem como negar, disse que o que causou a morte foi o soterramento. Portanto, não há que se falar em delito autônomo de ocultação de cadáver. A pena é pouca, de 1 a 3 anos, é pouca, sim, senhores, é pouca. Não é nada comparado ao crime de homicídio. Mas da mesma forma que a Defensoria Pública de São Paulo entrou com uma revisão criminal, ou seja, o caso já estava encerrado, para poder garantir esse direito ao cidadão, é que hoje aqui eu lhes digo, da mesma forma, a Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul pede, afastem a ocultação de cadáver, porque ela não existiu. E engraçado também que o desembargador que deu a decisão,
ele fala o seguinte: manifesta a atipicidade da conduta prevista no artigo 211 do Código Penal. Como ser dito, a infração ora enfocada tem conformidade ao retrocitado laudo cadavérico. A morte de Benedita Aparecida ocorreu de maneira violenta, tendo como mecanismo insuficiência respiratória aguda por asfixia em decorrência de afogamento. Disso decorre, como inteligente e ineditamente apontou o nobre defensor público, que a vítima, ainda viva, porém ferida, fora submergida no curso d'água de que tratam os autos. Noutras palavras, o corpo da ofendida não estava em estado inanimado a caracterizar um cadáver. Quando, arremessado por Emerson Aparecido e o Correal Moisés nas águas da represa, é o que, aliás, consta da inicial, chegando lá, Dinha ainda esboçava pequeno sinal de vida. No entanto, foi arremessada nas águas ali existentes, não configurando, destarte, a infração ora enfocada. E ele cita um outro julgado. Ele fala, no mesmo sentido, ocultação de cadáver. Não se configura esse crime na hipótese de a vítima ter sido enterrada ainda com vida. É caso de homicídio qualificado pela circunstância da asfixia por soterramento. Vejam, com esses argumentos eu encerro a tese defensiva com relação ao crime de ocultação de cadáver. Mas nos resta ainda, como dito no início, ainda um outro delito a ser questionado. Esse outro delito a ser questionado, a pena é menor ainda do que o que eu acabei de dizer aos senhores. É menor ainda. É o artigo 340 do Código Penal. Vejam, senhores. É menor ainda a pena. Ah, mas por isso, merece o senhor ficar falando aí? Lógico que merece. Cada vírgula num processo penal que for suficiente para beneficiar um réu com base na lei, deve ser esclarecido aos senhores. Por menor que a pena seja. Veja, o artigo 40, ele fala o seguinte: provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção, que sabe não se ter verificado. O que significa esse crime? Ora, eu vou lá na delegacia de polícia e falo para o escrivão: olha, a minha casa foi furtada por minha ex-esposa. Veja, briga de casal. A polícia faz um boletim de ocorrência, instaura um inquérito policial ou um termo circunstanciado e vai investigar. Ora, eu cometi um crime de comunicação falsa de crime. Eu fui até a delegacia e disse: olha, minha mulher cometeu um furto, mesmo sabendo ser mentira. Eu devo responder por esse crime, que a pena, aliás, é de 1 a 6 meses. 1 a 6 meses. Ou multa, ou seja, se o juiz quiser, ele pode dar até só uma multazinha. Só uma multa. De 1 a 6 meses, ou multa. Veja. Mas, por amor aos debates, no caso aqui, não teve comunicação falsa de crime. E por que, doutor Danilo, que não teve? Ela não falou que a filha desapareceu? Sim, ela falou e está inclusive narrado pelo escrivão de polícia, que de forma zelosa colocou todos os fatos ali no boletim de ocorrência. E, de acordo com os fatos que ela narrou para ele, ela falou que a filha dela desapareceu. Em nenhum momento, senhores, ela disse que sequestraram a filha dela. Vejam a diferença. Em nenhum momento ela disse
que subtraíram a filha dela. Em nenhum momento ela disse que a filha dela desapareceu porque mataram a filha dela. Olha, nesse caso em específico, somente acontece o crime, e aqui nós estamos diante de um princípio da legalidade. Para que uma pessoa cometa um crime, é necessário que todos os seus atos se enquadrem, se encaixem perfeitamente no tipo penal. Caso contrário, não é aquele crime. Eu vou ler de novo aos senhores, para que os senhores possam verificar que, pela literalidade da lei, ela não cometeu crime nenhum. Vejam, a comunicação deve ser de crime ou contravenção penal. O desaparecimento não é um crime e nem uma contravenção penal. Vejam, provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Ora, ela não sabia. Aliás, ela sabia que a filha dela não tinha sumido, desaparecido. Ela sabia. Mas ela foi lá, e pela narrativa que ela fez, ela não imputou o crime, a existência de um crime. Não. E isso nós podemos ver do boletim de ocorrência que ela fez lá na delegacia. E por que isso? Porque quando você chega numa delegacia, a primeira coisa que você faz, chega ali na frente, o atendente diz: qual é o seu problema? Meu problema é esse. O policial vai fazer o boletim de ocorrência de acordo com o que a pessoa narrou. Se ela tivesse ido na delegacia e falado: olha, minha filha foi sequestrada, o policial teria colocado no boletim de ocorrência sequestro. Se ela tivesse falado que a filha dela tinha sido morta, ou qualquer outro crime aconteceria com a filha dela, teria acontecido com a filha dela, ele tinha narrado aqui. Todavia, ele não narrou isso. Por quê? Ela não falou isso. Ela disse que a filha desapareceu. E um sumiço de uma criança pode ter sido muito bem. Sumiu no parquinho, andou um quarteirão, não conseguiu voltar. Sumiu porque foi brincar na casa de um amigo e não retornou. Sumiu porque estava com raiva da mãe e não voltou para casa. Todos fatos que não são tidos como criminosos. E aqui, como é bem curtinho aqui, eu vou ler. Boletim de ocorrência registrado às 21h19. O fato comunicado: desaparecimento de pessoa. Desaparecimento de pessoa. Bom, vamos lá para a narrativa do fato. Porque essa pessoa pode ter desaparecido porque foi sequestrada. Vamos ver então. Ela diz o seguinte: histórico da ocorrência. Comparece na SDP a comunicante, nos informando que em data, local e horário acima mencionados, deixou seus dois filhos, Gabriele, de 10 anos, e Natan, de 13, na praça do ginásio de esporte para brincarem. Foi dar uma volta de carro e meia hora depois voltou para buscar as crianças e só encontrou o filho Natan, que disse que se separou de Gabriele e depois não a viu mais. Que a comunicante relata que já procurou a filha em vários locais e não encontrou, e que sua filha não possui aparelho celular. Veja, eu acabei de ler, ipsiliter, o que ela disse lá. Em nenhum momento ela disse que teria praticado um crime teria ocorrido. Então ela não pode ser punida por esse crime, mesmo que seja um crime de 1 mês a 6 meses de pena ou multa, simplesmente porque o caso é grave. Nós temos que julgar, sim. Porém, aquilo que a lei manda. E não porque um fato é grave, que eu quero a pena máxima, eu vou colocar um crime que não existiu. Esse fato, aliás, de igual forma que os outros
as outras duas teses defensivas, eu separei para os senhores. Mais uma doutrina aqui, e aqui um direito penal, parte especial, Rogério Sanches Cunha, inclusive é um professor, e foi meu professor, antes de eu passar no concurso público da Defensoria, foi meu professor. E nesse livro, ele diz o seguinte, páginas 474. A notícia de fato atípico, o que é isso? Ou seja, um fato que não é crime. A notícia de um fato atípico, como o dano culposo, por exemplo, ou infração penal não mais punível, prescrição, decadência, está fadada ao insucesso, configurando hipótese de crime impossível. É impossível de se tornar um crime se da minha narrativa eu não narrei um fato criminoso. É isso que o Rogério Sanches diz. E para exemplificar o que eu estou dizendo, tem um julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Esse julgado fala, apelação criminal, artigo 340 do Código Penal, falsa comunicação de crime, sentença absolutória mantida. A prova constante nos autos é no sentido de que o réu não comunicou qualquer fato ilícito, crime ou contravenção de que sabia ser inverídico, ausentes tanto o elemento normativo quanto o elemento subjetivo do tipo penal, conduta atípica, impositiva à manutenção da sentença absolutória. Senhores, esse caso que acabei de ler para vocês é um cidadão, ele estava com um problema na Justiça do Trabalho, os oficiais de justiça aqui vão se identificar um pouco com a situação, tinha uma caminhonete próximo da casa dele, e essa caminhonete desapareceu. Era uma caminhonete, inclusive, que não estava nem circulando. Ele foi até a delegacia e fez um boletim de ocorrência de desaparecimento da caminhonete. Ele disse, olha, minha caminhonete desapareceu. Desapareceu. Beleza. Pergunta-se, em algum momento ele disse algum fato criminoso? Claro que não. Claro que não. O policial civil falou para ele, então é furto. Ele falou, você que está falando, eu não estou falando que é furto. Eu não estou falando que é furto. E sabe o que era? A caminhonete tinha sido pega pela justiça por conta de umas dívidas que ele tinha. Em resumo, da mesma forma em que esse cidadão foi absolvido, e aqui está o acórdão, onde ele foi absolvido, aqui está o acórdão, a situação é igualzinha, guardadas as proporções, evidentemente, com a nossa posta aqui em juízo. E ele diz aqui assim, não tendo o réu comunicado qualquer crime ou contravenção, não há que se falar em dolo, não está presente, portanto, nem o elemento subjetivo do tipo, nem seu elemento normativo, não tendo se caracterizado o tipo penal que lhe foi imputado. Vejam. Vejam, senhores, diante de tudo que eu expus até aqui, diante de tudo que eu falei, mostrei trechos de livro, mostrei trechos do processo, citei
jurisprudências para os senhores, narrei fatos semelhantes. Enfim, a ré teve uma defesa. Os senhores hoje, agora, já estão mais aptos a produzir um julgamento mais justo. Por quê? Ouviram as teses de acusação e ouviram as teses de defesa. A balança da justiça serve justamente para equilibrar as partes do processo. Autor e réu possuem vários direitos dentro do processo, que é para justamente viabilizar um julgamento justo. Sim, senhores, o homicídio ocorreu. Ela veio e confessou. Ela se entregou. Não houve uma prisão em flagrante propriamente dita, porque ela foi se entregar. Ela levou as pessoas até o local. A confissão dela vai ter efeito dentro do processo penal. Porque há circunstâncias, neste caso, uma atenuante genérica, porque a confissão é reconhecida pela lei como um ato nobre. A confissão, como disse aos senhores, que antigamente era considerada a rainha das provas, hoje não é mais, porém, é uma das principais provas de um processo, que, juntamente com um conjunto probatório, periférico, transmuda num contexto coeso e numa certeza do acontecimento. No caso presente, homicídio qualificado pela asfixia, sim. Pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, sim. Pelo motivo torpe, não. Para garantir a impunidade de outro crime, não. Se vossas excelências entenderem que ficou provado para garantir a impunidade de outro crime, muito embora eu li aqui aos senhores o porquê que ela teria matado, segundo o Natan, ouviu ela dizer que seria porque ela estaria mentindo, mas se ainda assim vossas excelências entenderem que essa qualificadora persiste, naturalmente o motivo torpe tem que sair, sob pena de bis in idem, dupla punição. Crime de ocultação de cadáver. Expus todos os fatos para os senhores, e o principal deles, que é o meio de execução. O meio de execução foi o soterramento. A forma que ela escolheu para matar. Ela estava lá no buraco quando morreu. Citei também exemplos. Por fim, comunicação falsa de crime, o qual acabei de dizer. Serão apresentados para os senhores os quesitos. Peço que com a imparcialidade necessária, e foi por essa razão que o júri saiu lá de Brasilândia e veio para cá, que é para garantir a imparcialidade de um julgamento, que é para garantir um julgamento justo sobre as regras do processo, é que presume que os senhores são imparciais e que julgarão de acordo com vossas consciências e que o que tudo for exposto. E não pelo clamor social em si. Por quê? O crime ela já confessou. Pena de 12 anos, no mínimo, ela já vai ter. Agora, sejamos justos com os argumentos expostos pela tese defensiva até o presente momento. Muito obrigado pela atenção de todos. Dr. Pedrini, devolvo a palavra ao senhor.